a hoje iniciar uma nova série de mensagens. Nós temos, desde o ano passado, que chegamos aqui, tentado adotar esse estilo de pregação que faz com que a gente possa estar acompanhando uma linha de pensamento. Então, hoje eu vou convidar vocês a nós lermos o livro de Neemias. Então, o seu desafio é ler os capítulos de Neemias. É um livro bem curtinho, não é um livro grande, é um livro que tem apenas 13 capítulos. Você pode lê-los de uma vez, numa sentada, como também você pode ler devagarzinho, acompanhando a gente. Então, o nosso desafio é levar você a entender todo o contexto histórico, todo o contexto religioso e trazer aquilo que Deus fez através da vida de Neemias para as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Neemias, capítulo 1. Nós vamos começar nos primeiros versos. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim o texto: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode curvar sua cabeça e orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos faz, ó Deus, entender, ó Deus, todo o contexto que a tua palavra tem para nos ensinar. Nos faz, ó Deus, entender o que tua Bíblia tem a nos mostrar e a nos revelar. Nos traz, ó Deus, o Espírito Santo, a iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, nesta noite, ouvir e entender a tua palavra e aplicá-la, ó Deus, nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Obrigado, Espírito Santo. Acalma os nossos corações, acalma as nossas vidas, de maneira que possamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Durante a nossa vida, muitas vezes nós somos levados a desprezar algo muito importante. Essa é uma afirmativa que por muitas vezes nós temos a tendência de não querer fazer. Eu e você somos ensinados desde pequenos a desprezar a dor. Porque dor só quando a gente sente. Mas o incrível é que todas as vezes que nós desprezamos a dor, nós criamos muros. E é por isso que o tema dessa série é Muros Invisíveis. Onde muitas vezes, para que possamos reconstruir algo, precisamos derrubar alguma coisa que muitas vezes não são vistos com os nossos olhos. Paredes que por muitas vezes não são enxergadas, não são vistas por qualquer um. Quando tudo parece normal, parece que as coisas estão caminhando. Mas a cultura em que nós estamos vivendo, de maneira especial, essa cultura hoje, ela nos traz algo bem peculiar. É uma cultura que nos força a sermos fortes.
É uma cultura que nos faz trabalhar como algo prioritário. Nos impede de chorar, porque chorar é fraqueza. Reclamar é falta de honra, é desonrar. E somos forçados a seguir sempre sem poder refletir realmente sobre aquilo que estamos vivendo, passando. E esse funcionar, muitas vezes, faz com que possamos acumular muitos problemas, muitas dores. Dores essas que são emocionais, dores essas que são sentidas realmente na carne e no espírito. Não é muito diferente do que o povo estava sentindo. Voltando um pouquinho para o passado, só para explicar o contexto de Neemias. Neemias está cerca de 150 anos depois do primeiro grupo que sai da Babilônia. Talvez você não esteja tão familiarizado com a história bíblica, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu na história bíblica. Lá atrás, Deus tirou o povo da terra do Egito. Chamou Moisés para liderar esse povo. Depois chamou Josué para liderar esse povo. Esse povo então entrou na terra, e essa entrada na terra de Canaã fez com que as 12 tribos fossem divididas. Mas desde Moisés havia uma promessa de um reino ser estabelecido. Mas esse reino não foi estabelecido com Josué. Mas Deus levantou, depois de 400 anos, um homem chamado Samuel. E Samuel então foi aquele que colocou a mão sobre o primeiro rei, Saul. Depois do primeiro rei, veio Davi, que trouxe uma unidade, trouxe algo fantástico, houve um crescimento. Depois o seu filho Salomão, e aí houve pecado. E com o pecado houve uma divisão. Após muitos anos, essa divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul foi, mais uma vez, vivenciado pelo pecado. E o pecado fez com que a justiça de Deus trouxesse esse povo a exatamente um povo que deixou de seguir a Deus totalmente, que é o Reino do Norte, deixou de existir. Foi invadido por um império assírico e deixou de existir. Mas o Império do Sul, onde Jerusalém estava, onde a promessa de Deus estava, continuou, perseverou. Mas também por causa do pecado, Deus os entregou na mão dos babilônicos. E ao os entregar na mão dos babilônicos, eles levaram uma grande parte do seu povo para a terra de Babilônia. Depois de 70 anos, Deus havia dito que eles iriam voltar para a sua terra. E assim foi dito pelo profeta Daniel. Após esses 70 anos, uma primeira leva volta para Jerusalém. Depois de algum tempo, outra segunda leva volta para Jerusalém. E nesse retorno, eles reconstroem o templo. A primeira volta com Zorobabel, a segunda com Esdras, mas se passa mais 80 anos e esse povo está desanimado, não conseguiu reconstruir os muros, não conseguiu reconstruir as suas vidas. Alguns permaneceram em Babilônia, que não é mais Babilônia, agora é o Império Persa. Alguns permaneceram lá, criaram suas casas, agora tem seu emprego. É o exemplo de Neemias, um trabalhador, um homem que estava a serviço do rei. Funcionário público, podemos dizer assim. Ele cresceu lá, ele conquistou o seu espaço, mas, muito semelhante a nós, ele tinha algo que o fazia linkar a Jerusalém. Possivelmente pelos ensinamentos da sua própria família, ele não perdeu a sua identidade religiosa. Ele servia a Deus, ele servia ao Senhor, e ele estava ali vivendo para a glória de Deus. Mas existia uma dor dentro dele, que ele sabia que o local que ele estava não era o lugar dele, e que aquelas pessoas estavam lá, vivendo, estavam também sofrendo. Mas essa palavra dor
que muitas vezes é rejeitada por nós, o que significa? Psicologicamente, uma definição de dor seria uma experiência emocional gerada por uma percepção de perda, de emoção, de ameaça, de frustração ou de ruptura. Tirando as palavras difíceis, de modo mais simples, seria: a dor é aquilo que nos faz sentir que perdemos algo importante. Quando falamos de perdas, estamos falando de luto, separação, migração. Quando falamos de frustração, de algo que nós planejamos e não conquistamos. Quando falamos de rejeição, principalmente nas relações interpessoais, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, situações que nos fazem nos sentirmos rejeitados. A culpa, que por muitas vezes nós carregamos por quebras internas nossas, por erros do passado, por vergonha daquilo que muitas vezes já praticamos, e essa culpa ela vem carregando sobre nós a própria injustiça de ser ferido pelos outros. Todas essas coisas são cargas emocionais que por muitas vezes nós carregamos com um sorriso no rosto. Porque não queremos demonstrar que somos fracos. Porque não queremos demonstrar que somos vulneráveis. Quando eu olho para esse mecanismo que é tão natural, a dor, irmãos, não é algo difícil. Mas a dor e o sofrimento é um mecanismo que nos traz um alerta. Tem um problema. E nós somos exatamente esse ser criado por Deus que nos deparamos com as circunstâncias, sentimos emoções, e uma delas é a dor. E nos comportamos diante daquilo que percebemos. Quando a dor ela é negligenciada, nós temos um funcionamento. Esse funcionamento com um alerta emocional nos faz cada vez mais gerar pessoas que não sentem mais dores, mas ao mesmo tempo não se conectam com as pessoas. Ao mesmo tempo se endurecem emocionalmente, se fecham para os relacionamentos. O seu comportamento já é agora um comportamento disfuncional. É uma pessoa que se irrita constantemente, é uma pessoa que explode com raiva, é uma pessoa que tem frieza relacional e está buscando sempre o isolamento. A sua identidade, ela é afetada, porque você não se sente mais suficiente, você não se sente mais protegido, você não confia mais nas pessoas. E por fim, quando nós negligenciamos a dor, ela também afeta a nossa espiritualidade. Porque ela faz com que a nossa espiritualidade seja superficial. Vira uma fórmula, um remédio em que muitas vezes nós acreditamos. A oração, apenas palavras repetidas. O culto não é algo vivo, mas sim algo que por muitas vezes eu só faço estar participando. Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos um homem que não negligenciou a dor. A dor de um muro que estava invisível, a dor de um homem que estava ali vivendo no seu tempo, no seu espaço, e tinha tudo para estar ali. Porque ele conquistou aquele espaço, ele conquistou o seu lugar, e ele poderia negligenciar a sua espiritualidade, ele poderia negligenciar o seu povo, ele poderia negligenciar a sua identidade. Contanto, Neemias, ele não exerce uma função profética, ele não é nem um sacerdote, ele é simplesmente um trabalhador. Assim como eu e você. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E esse homem se depara com uma notícia, uma pergunta
que ele faz a um dos seus irmãos chamado Anani. E é exatamente assim comigo e com você. De repente ouvimos notícias. Notícias que nos trazem dores. Notícias que nos trazem amarguras. Como lidar com essas dores, como lidar com isso, é o exemplo que Neemias traz para nós. Neemias 3 diz: os restantes dos que foram levados para o exílio estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está derribado e as suas portas estão queimadas. Quando a gente olha a reação de Neemias a essas palavras, nós vemos um homem que não endurece, que não é frio. Mas o texto vai dizer que ele se assenta, ele chora e ele lamenta. Eu não sei você, mas eu me lembro muito de uma situação muito forte na minha vida. Era um dia de dezembro, um dia especial para os brasileiros, aqui nem tanto, né? O dia 31 de dezembro, um dia que passamos há pouco tempo. Nesse dia eu estava no hospital com meu pai. Um homem doente, alcoólatra, fumante. Já sabíamos que ele estava num momento de difícil de sua vida. Estava nos momentos finais da sua história. Mas a gente não foi criado para a morte. Morrer para nós é algo que a gente luta contra, porque Deus nos criou para a sua glória e Deus nos criou para a vida eterna. E quando nos deparamos com a morte para nós não é algo bom. E naquele dia, eu lembro das minhas palavras para o meu pai, ele sentindo muitas dores, eu dizia, tentando acalentar o seu coração, tente dormir um pouquinho que o senhor vai passar a dor. Eu ainda muito jovem, cerca de 22 anos atrás, e de repente meu pai realmente cochilou e eu também cochilei. Quando eu me desperto, talvez uma hora depois, não lembro, e eu toco no meu pai e eu percebo que ele tinha falecido. Se assentar, chorar e lamentar. Talvez essa deveria ter sido a minha reação. Mas também influenciado pela cultura, minha postura foi diferente. Foi não chorar, não sentir. Dar um de forte. Isso trouxe consequências espirituais, isso trouxe consequências emocionais sobre a minha vida. Passei por quase 2 anos lutando contra uma doença emocional. Tive aceleramento do coração, tive pressão alta, relacionamentos que foram quebrados. Até o ano eu perdi. Até que eu pudesse sentar, chorar e lamentar. Essa é uma verdade que por muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar. Mas quando nos deparamos com um homem chamado Neemias, que ele poderia rejeitar tudo isso. Neemias, ele estava vivendo o seu tempo, Neemias estava lá trabalhando, mas pela sua capacidade religiosa e pela sua identidade com Deus, ele vai fazer uma pergunta a um dos seus irmãos e ele olha para aquele povo e diz assim, eles estão na miséria. Ele tem empatia. E esse homem nos ensina a não ignorar a dor. Este homem nos ensina a reconhecer a dor. Ele admite
ele permite sentir a dor e chorar. E ele reconhece que precisa de ajuda. E é exatamente isso que ele vai fazer, porque o enfrentamento da dor não depende apenas de nós. O pecado hoje nos traz essas consequências. Somos pecadores. Mas ele leva a sua dor para alguém que pode transformar. Esse aqui é o primeiro conselho que Neemias traz para nós diante dos desafios culturais que nós temos hoje, muitas vezes influenciados pela cultura. Nós criamos um muro invisível para que as pessoas não enxerguem a nossa dor e para que nós mesmos nos sentimos bloqueados e não permitamos que as pessoas nos sintam fracos. Eu me lembro de outra circunstância. E agora, focado no homem pastor. Que por muitas vezes nós, os líderes, temos a tendência de que somos super-homens. Temos a tendência de, além das circunstâncias da sociedade que nos fazem mostrar que somos fortes, a religiosidade traz também essa mesma faceta, e os pastores muitas vezes caem nessa celeuma, caem nessa mentira de que você não é homem comum, você é um super-homem. Mentira. Em um momento de dor da minha família, junto com a minha esposa, eu decidi chegar para a minha liderança e disse para eles, eu me lembro como se fosse hoje, debaixo de um pé de árvore, eu sentindo muitas dores, não dores físicas, mas dores emocionais, dentro de uma situação que a gente não poderia ver, talvez, circunstâncias, talvez solução. Eu cheguei para o meu conselho, para a minha liderança, um grupo de mais ou menos 30, eu pedi para eles sentarem e disse assim, a Bíblia diz que se eu não cuidar bem da minha casa, eu não tenho condições de cuidar bem de vocês. Eu preciso abrir meu coração para vocês. Naquele momento eu confessei para eles o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, e olhar no coração deles, eu disse assim, eu preciso de ajuda. Eu não vou abandonar vocês, mas eu preciso que vocês estejam comigo. E aquela fraqueza se tornou em uma fortaleza tão grande. Porque no momento em que eles cuidaram de mim e da minha esposa, Deus nos restaurou. A dor, ela é transformada pela oração e pela comunidade. Quando Neemias, ele sente a dor, ele não atrai apenas para ele, mas ele leva essa dor a Deus. O texto vai dizer que por alguns dias ele esteve orando, jejuando perante o Deus dos céus. E muitas vezes a gente tem a tendência de achar que algo foi muito rápido. Sabe, a gente é muito fast food. A gente quer que as coisas aconteçam no estralar dos dedos. A gente está nessa era em que a gente não consegue esperar. A gente não consegue que as coisas aconteçam no tempo de Deus. A gente quer tomar as coisas da mão de Deus para que haja no tempo que a gente quer. Mas Neemias, ele orou por cerca de 4 a 5 meses. Orando, chorando, porque tinha coisa que ele não poderia fazer. Tem coisas que só através do poder da oração é que Deus abre portas. Aqui está o divisor de águas da nossa relação com a dor. Levar a nossa dor àquele que pode transformar as nossas vidas. Ignorar a dor é trazer para nós consequências, problemas, frustrações. Eu, ouvindo e conversando com Patrícia, na verdade não foi nem eu, foi a Lana, e eu escutando a conversa delas duas sobre os prédios, sobre as casas aqui no Japão. E achei interessante que essas casas, elas precisam ser historiadas, elas precisam ser, não pode ter uma rachadura, principalmente por causa dos
os terremotos. E muitas vezes, apenas uma rachadura pode ser fatal para uma casa que por fora está toda bonita, mas uma rachadura pode levar ela a cair. O prédio pode estar bonito, mas com rachaduras internas. E é exatamente isso, muitas vezes, que nós vemos as pessoas, com sorrisos nos rostos, mas com rachaduras por dentro. Precisamos levar a Deus as nossas dores. Precisamos ver que Deus é o único que pode reconstruir feridas que foram ignoradas por muitos anos. Eu e você temos, e precisamos reconhecer as feridas que ao longo do tempo nos afetaram. Se você não tratar a dor, ela vira cinismo, frieza e dureza espiritual. Precisamos levar a dor a essa espiritualidade madura que Neemias apresenta para nós. Leve a Deus as tuas dores. E esse é o contexto bíblico amplo que nós somos levados a ter sempre essa atitude. Leve a Deus toda a sua ansiedade, coloque aos pés da cruz, aquele que te criou, aquele que te trouxe para perto. Ele é o teu Criador, Ele é o teu Deus, Ele é o Senhor da tua vida. E nós temos que colocar diante dEle as nossas dores. Deus usa a dor como um ponto de partida para não ser um ponto final na nossa história. A dor de Neemias não o paralisou, não o afastou de Deus e também não o tornou amargo. Ela se tornou o início de uma grande obra de restauração. E hoje eu e você somos chamados a visualizar os muros invisíveis das dores que por muitas vezes nós negligenciamos. E levar aquele que pode transformar. Para que a missão de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida seja realizado. Eu e você somos chamados por Deus, temos um propósito, temos algo a cumprir, seja como igreja, seja como discípulo. Eu e você somos chamados a lutar, mas as dores muitas vezes nos impedem. Mas antes de reconstruir Jerusalém, esse texto nos mostra claro que Deus reconstruiu o coração de Neemias. Deus não apressa Neemias para realizar a missão. E aqui está outro grande erro nosso. Muitas vezes queremos ser alguém muito atuante, alguém muito flexível para fazer as coisas de Deus, para servir a Deus, quando na verdade nós precisamos ser tratados, curados. E eu gosto sempre de trazer alguns exemplos. Eu me lembro de uma circunstância, de uma situação especial de um homem. Eu não vou dizer o nome dele, porque talvez ele assista isso aqui depois, mas ele vai saber que eu estou falando dele. Um homem que com sua família passou por dificuldades em igreja. Foi humilhado, desacreditado e abandonado. E a filha, uma das suas filhas, começou a namorar com um dos rapazes da nossa igreja. E ela começou a frequentar, começou a participar dos cultos e aquilo nos chamou a atenção e ela me fez um pedido. Ela disse, eu queria que o senhor fosse conversar com meu pai. Meu pai está amargo, meu pai está difícil, meu pai está distante de Deus. Eu orei, fui visitá-lo e ele me contou a história. E eu disse, você precisa ser curado, você precisa ser pastoreado, você precisa apresentar suas dores diante de Deus. Um homem que estava acostumado a servir. Eu disse a ele, procure uma igreja que possa estar servindo, em que você possa estar servindo. E lembre-se, você é o líder da tua casa, é o reflexo da tua casa. Se você não se tratar, toda a tua casa vai poder cair. E de repente, um domingo próximo, ele estava na nossa igreja. E eu disse para ele procurar outra igreja, ele veio para mim.
Sim, ele entendeu errado o recado. Mas Deus queria usá-lo também na minha vida. E aquele homem, ele começou a frequentar, e eu disse para ele, eu não vou lhe dar expectativas, não quero que você sirva, eu quero que apenas você seja alimentado pela palavra, e vamos criar um relacionamento. E assim foi. Durante 3 longos anos. Até que eu chamei para perto e disse novamente, suas dores foram saradas, apesar das marcas, você está disposto a voltar a servir. E ele tomou a decisão de querer servir. E ele começou a pregar na igreja. Ele começou a servir na igreja. Ele aceitava as repreensões. Hoje, ele é pastor de uma igreja. E eu fico muito feliz em poder ver Deus curando e restaurando. Mas antes dele ser usado, ele precisava ser quebrado e reconstruído dentro do seu coração. Talvez você hoje, eu e você, eu me coloco também nessa circunstância. Talvez hoje o seu trabalho esteja em ordem, a sua vida esteja funcionando, a sua fé esteja até ativa, mas existe um muro invisível da dor que está aí dentro. Somos convidados hoje, eu e você, a fazermos o que Neemias fez. Levar a Deus o nosso convite de sentir a dor e colocar diante de Deus para que ele seja reconstruído. Porque Deus nos ama e ele nos traz para perto. Eu e você somos chamados a reconstruir uma cidade, a reconstruir uma igreja, a reconstruir e participar da missão de Deus. Mas antes, eu e você somos chamados a nos prostrar diante de Deus, a orar, a jejuar e a sermos curados. Hoje eu quero colocar você diante do Senhor e poder aplicar as nossas vidas. Não dá para reconstruir ignorando as feridas. Ela vai te levar ao cinismo, à frieza e à dureza espiritual. Não dá para levar a dor e ter uma espiritualidade sadia. Precisamos orar e pedir a Deus. Orar, chorar diante dele, assim como Neemias fez. Deus, ele não usa as circunstâncias por acaso. Não podemos parar diante das dores. Não podemos nos afastar de Deus por causa das dores. E nem podemos nos tornar amargos por causa das dores. Eu e você precisamos levar a Deus as nossas vidas, para que a missão do Senhor, de cada um aqui, seja completada. E eu convido você hoje a se assentar, a chorar e a lamentar. Não pela vida do outro, mas pelas nossas próprias vidas. Levar a reconhecer a dor que nós mesmos temos não é fácil. Mas hoje eu e você somos chamados à sala do trono. Fecha teus olhos e pensa que você está diante de Deus. Não pensa não porque você está agora. Como é que você se sente diante de Deus? Como é que você está diante de Deus? Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que te trouxe para perto. Deus é um Deus que te deu vida. Deus é um Deus que te dá dons. Deus é um Deus que faz com que você seja lembrado por Ele. Ele te ama. Ele te traz para perto. Ele quer restaurar as suas dores. E Ele quer te usar
a fazer a sua vontade. No meio da tua casa, no meio da tua família, nos teus filhos, no teu casamento,